Abram as Bíblias de vocês, por gentileza, em João, Evangelho de João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero reparti-la com vocês. João, capítulo 11. Nós vamos falar sobre Lázaro. João capítulo 11, quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, ou não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos lá até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. Chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os discípulos disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro.
era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Feche seus olhos se você pode. Papai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua presença, Pai. É impossível fazer a Tua obra sem a Tua presença, Pai. Até as coisas mais nobres que tentamos fazer sem o Senhor, nós nada podemos, Pai. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Vai tentar pregar a Tua palavra sem a presença do Teu Espírito Santo enchendo esse lugar, é uma tarefa inútil, Senhor. Pai, nós precisamos do Teu Espírito nos guiando em toda a verdade. Nós precisamos do Teu Espírito nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos do Teu Espírito vivificando, porque o Teu Espírito vivifica a nossa alma, Pai. Senhor, nós nesse momento nos entregamos aos Teus cuidados, ao Teu trabalho, ao Teu governo, e dizemos, Pai, que o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, e o Senhor está aqui. E nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, por que amigos de Jesus também sofrem? Porque Deus permite que seus amigos sofram de sofrimentos às vezes maiores do que os inimigos. Talvez você olhe para a sua própria vida, para a vida de irmãos que você ama, para a vida de cristãos muito piedosos, e veja por vezes a conta não fechando, e as coisas não fazendo sentido. Aqui nós temos uma família que ama Jesus, uma família que recebe Jesus em casa, uma família que valoriza a presença de Jesus. E Jesus ama essa família, e Jesus se importa com essa família. Mas, ao contrário da gente, porque na minha lógica, se um amigo meu me pede ajuda, eu deixo tudo, ou pelo menos eu suponho assim que era isso que eu devia fazer. Se um amigo meu está precisando da minha ajuda, e tem um monte de gente que não é tão amigo assim, eu priorizo os amigos, eu priorizo os íntimos. É parte do nosso saber conjunto, do nosso inconsciente, que se é alguém que eu amo e esse alguém me pede ajuda, eu deixo tudo e vou. E a gente fica até ofendido quando alguém que a gente confia, que a gente ama, que a gente se importa, e a gente manda uma mensagem pedindo ajuda e essa pessoa não vem. Isso nos gera um incômodo muito grande, nos gera um monte de dúvidas na cabeça. Peraí, eu sou realmente importante como eu achei que era? Eu sou amado como eu achei que era? Agora eu fico imaginando, Lázaro conhecia Jesus, Maria conhecia Jesus, Marta conhecia Jesus, e eles sabiam que Jesus curava até a distância. Vocês lembram do servo do centurião? O meu servo está enfermo lá em casa. Jesus falou, eu vou lá. Aí ele disse assim, não, eu não sou digno que você entre na minha casa, basta uma palavra e o meu servo vai ficar curado. E aí Jesus disse, então vai ser assim. E ele ordenou, e Jesus curou com uma palavra, com uma ordem à distância. Vocês acham que Lázaro não sabia que Jesus era poderoso para fazer infinitamente mais além do que ele imaginava? E Jesus poderia ter dado uma ordem e falado, Lázaro, seja curado agora. Sim. Marta, Maria, Lázaro estão na expectativa, e eles oram, gente. E eles, como muitos de nós, diante
da aflição, diante da angústia, diante do sofrimento, diante da doença, diante da crise, ora. E eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu. Eu orei, eu comecei uma campanha, e aí sabe o que aconteceu no dia seguinte? Piorou. Já aconteceu com vocês? Quem já fez isso? Aconteceu isso aqui com Lázaro. Ele orou, ele mandou mensagem, as irmãs dele, e deram já aquela carteirada, ó, é seu amigo, é aquele que você ama, lembra da relação, hein? Lembra que não é qualquer um, lembra que não é o gadareno, gente, se fosse o gadareno, beleza, o endemoniado está te chamando, peraí, deixa eu resolver primeiro as coisas dos amigos, depois eu vou resolver a questão dos atribulados, mas é o amigo de Jesus, a família diz, ó, é aquele que você ama, mas o que aconteceu? Piorou. E Jesus veio? Não veio naquela hora. E eu imagino na cabeça de Lázaro, é a dor da doença, é a dor do problema, porque o problema está piorando, passa um dia, passa outro, e a enfermidade vai agravando, e as forças vão indo embora, e o problema vai crescendo, e aí junto com a dor do problema, da aflição, os recursos que estão acabando, as esperanças que estão indo embora, vem uma outra dor. Cadê meu amigo? Ele se esqueceu de mim. Ele me abandonou aqui no momento que eu mais precisei. E Deus está movendo aqui, porque a gente cantou tanto sobre a presença dEle, sobre Ele estar conosco, sobre Ele vir, sobre Ele estar, sobre esse Emanuel que está conosco. Mas eu não sei se já aconteceu com você, e talvez esse seja o sentimento do coração de alguns de nós, em alguns momentos onde a gente esperava uma intervenção, onde a gente esperava uma resposta de oração, a gente clamou e a gente escutou o silêncio. E Ele não veio no momento que a gente precisava, e talvez alguns de nós estejamos assim agora. Estejamos assim clamando, orando, pedindo e falando, Senhor, lembra de mim, lembra da nossa relação, lembra do que eu sinto pelo Senhor e do que o Senhor já disse que sente por mim. Mas Ele não veio. Imagina a desilusão, o sentimento de abandono, a confusão, a crise que se soma a todo aquele contexto. Mas a pergunta é, por que Jesus permite que alguns dos seus melhores amigos sofram? Eu queria propor 3 respostas para essa pergunta, e depois de propor essas 3 respostas, eu queria propor 3 ações de Jesus, como é que Jesus lida com os seus amigos que estão sofrendo. A primeira resposta que eu encontro para o sofrimento dos amigos de Jesus, por que Jesus permite que seus amigos sofram? E se você for anotar, anota isso, é porque nós estamos doentes. Nós estamos doentes. E aí você pode olhar e falar, tá, então se nós estamos doentes, aí é que a gente precisava que ele estivesse aqui na hora, né? Que a gente nem passasse por sofrimento, dor, porque a gente precisa de uma intervenção muito rápida. Mas vamos contextualizar um pouco. Todo ser humano, e deixa eu dar uma notícia para você, você não é normal. Tá bom? Aceita isso. Diz assim, eu não sou normal. Por quê, gente? Porque nenhum de nós pode ser um padrão de normalidade. E normal é aquele que pode ser uma norma. Normal é aquele que pode ser uma referência, dizer assim, ó, a norma é assim. Eu estabeleço a norma. Nenhum de nós aqui pode se estabelecer como uma norma, como um valor de referência, ó, é assim que os seres humanos são. Todos nós temos deformidades. E de onde vêm essas deformidades? Da queda. A queda não foi uma quedinha daqui até o chão. A queda é um evento tão grande, mas tão grande, que o homem caiu de Deus em si mesmo. Dá para você imaginar o tamanho da diferença de altura que tem entre nós e Deus? E quando a gente caiu de Deus, a gente caiu de um lugar
tão elevado, mas tão alto, e a gente caiu em um lugar tão baixo, tão profundo, e a humanidade inteira, e a criação inteira ficou machucada. Por que que a gente padece de tantas dores? Por que que o mundo tem tanto problema? Por que que tem tanta crise, tanto sofrimento? Por que que tem tanta coisa ruim? Por causa desse episódio, uma queda. A queda foi tão alta, mas foi tão profunda, que machucou todo mundo. Todo mundo já nasce deformado. Todo mundo já nasce com a sua natureza fragmentada, fissurada, deformada. Todo mundo já nasce doente. A gente já nasce programado para morrer. Nenhum de nós é normal. Aí você pode falar, não, mas os meus problemas são normais. Não, eles são comuns, não normais. Comum é diferente de normal. Porque comum é algo que afeta todos nós. Aí a gente acha que isso, ser comum, é ser normal. Não, não é normal, é comum. Todos nós temos problemas em comum. Mas o normal é Cristo. Porque Ele é a norma, porque Ele é a referência, porque Ele é aquele que se estabelece e pode dizer, é assim que os seres humanos devem viver. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Quem nós somos feitos para ser. Mas a queda nos deformou. Só que tem uma coisa, a queda deformou todo mundo, mas de forma desigual. Então ela afetou igualmente a cada um de nós, mas de forma desigual. Então, as minhas deformidades são diferentes das deformidades da Denise, que são diferentes das necessidades do Tiago, das deformidades do Tiago, que é totalmente diferente da do Darlan, e a gente é completamente deformado, mas as deformidades são desiguais. E aí a gente, por vezes, acha que porque a nossa deformidade é diferente da do irmão, e porque eu sou mais deformado numa área do que ele, eu sou pior do que ele. Mas porque o outro é mais deformado numa outra área do que eu sou melhor do que ele. E a gente vive nessa comparação, nessa competição de quem é pior, quem é melhor, quem é superior, quem é inferior. Mas vamos ser racional aqui e nivelar. Todo mundo está doente. Todo mundo está lidando com uma enfermidade fatal, que é o pecado que habita em nós, que é essa distância, essa separação, essa fragmentação entre o ser humano criado para estar com Deus o tempo todo e para viver em Deus, nele viver, se mover, existir, e a queda quebrou, separou. E a queda separou o homem de Deus, o homem de si mesmo, o homem do próximo. Por isso que Adão fica com vergonha de Eva, Eva fica com vergonha de Adão, e o homem da sua vocação, no ambiente, com a criação, o jardim que ele foi feito para liderar, quebrou tudo. Por isso que a gente vê esse tanto de problema, por isso que a gente sofre tanto. Só que, quando a gente está doente, tem uma coisa boa. Vou dar uma notícia para você. Quando você está doente, a melhor coisa que pode acontecer é você sentir dor. A melhor coisa que pode acontecer para alguém que está doente é sofrer. Por quê? Porque é só quando você sente dor, só quando você sofre, só quando você fica incomodado com alguma doença, é que você vai buscar ajuda para tratar aquele problema. Uma pergunta que eu faria aqui: quem gostaria de, a partir de amanhã, acordar com uma atualização nova do software? Imagina se tivesse uma atualização do software, você pudesse hoje de noite, na hora de dormir, instalar lá. A partir de amanhã eu não vou sentir mais nenhuma dor. Quem gostaria de atualizar? Levanta a mão assim. Seria muito bom? Não. Sabe por quê? Porque nós estamos nesse mundo caído, nesse mundo adoecido, fraturado. E a dor, nesse mundo doente, ela nos avisa que tem coisas fora do lugar, que tem coisas que precisam de ajuda, que tem coisas que precisam ser salvas. Tem uma doença, uma síndrome rara, chamada insensibilidade congênita à dor. Crianças que nascem sem a capacidade de sentir dor. Aí você pode olhar e dizer, uau, que bênção. Essas crianças não terão o desprazer de sentir dor. Só que sabe o que acontece? Essas crianças com menos de 5 anos já estão mutiladas de muitos dos seus órgãos. Elas não conseguem perceber quando é a hora de mudar a posição do pé,
Por isso, a sua circulação, a sua microcirculação começa a ser comprometida, e aí entra em necrose, perde partes do corpo, sem nenhum tipo de trauma ativo, simplesmente porque não percebe, a dor não as avisa que precisa mudar. Essas crianças, e aí tem um livro, A Dádiva da Dor, do Philip Yancey, é um livro que conta a história de um médico que investigava casos de insensibilidade à dor. Um médico especialista em lepra, que era procurado quando pessoas não sentiam dor, e ele escreveu sobre isso. Essas crianças, elas perdiam a língua, elas não conseguiam perceber enquanto estavam comendo, que estavam mordendo a língua ficava cheia de lesões, e aí elas perdiam a capacidade de falar, de deglutir, elas perdiam muitas das partes do seu corpo, e a expectativa de vida dessas crianças que não sentiam dor era baixíssima, elas raramente chegavam à idade adulta, porque elas não sentiam dor, porque elas não sofriam. Gente, por que Deus permite que seus amigos sofram? Porque nós estamos doentes. E diante de uma doença, se tem algo que nós precisamos, é de sinais de que nós precisamos de ajuda, como alguém que está com um apendicite, por exemplo, tem uma parte do seu intestino inflamada. Sabe qual é a melhor coisa que pode acontecer com você? Sentir dor. E você perceber aquela dor, e aquela dor te levar em direção a alguém que possa resolver o seu problema. Por que Jesus disse assim? Não são os sãos, os saudáveis que precisam de médico, mas são os doentes. Ele estava dizendo que algumas pessoas não precisam de Jesus, que não precisam dele? Não, ele estava dizendo o seguinte: tem gente que não sente, tem gente que não tem sensibilidade, tem gente que não sofre, tem gente que não liga, tem gente que não está nem aí. Mas os que sofrem, os que sentem dor, os que são afetados pela dor, eles vão procurar um salvador. E sabe que a expressão doente no original vem de doendo, aquele que sente dor. Por que a gente sofre? Porque a gente está doente, porque a humanidade está adoecida, deformada, porque nós tivemos um trauma, a queda que nos afetou completamente, o pecado. Mas segunda razão, por que Deus permite que seus amigos sofram? Segundo, se o primeiro é porque nós estamos doentes, a segunda é porque Ele nos ama. Nós estamos doentes, mas nós somos amados. E aí você pode olhar e pensar, não, o amor é justamente o oposto disso. Se eu amo alguém, eu vou impedir que essa pessoa sofra. Não faz sentido para a gente? Mas a Bíblia diz que o amor é sofredor. O amor tudo sofre. O amor tudo espera, o amor tudo crê. O amor sofre. E se tem algo que prova amor, é sofrimento. É impossível você amar alguém e não sofrer. E também é impossível que você ame de verdade alguém e não proporcione os sofrimentos necessários que ele precisa. Às vezes a gente acha que a gente faz muito bem a quem a gente ama, se a gente nunca disser não. Imagina um pai que ama muito o filho, ele ama tanto que ele fala assim: eu nunca vou deixar meu filho sofrer. Então tudo que ele quiser, eu vou dar. Então, se ele tiver alguma expectativa, algum desejo, alguma coisa, eu vou fazer tudo o que ele quer, porque eu não quero que o meu filhinho sofra. Esse pai ama de verdade o seu filho? A Bíblia vai dizer que todo pai que ama de verdade o filho, ele disciplina, ele diz não, ele corrige, ele impõe os sofrimentos que aquele filho precisa, e isso é amor. Por que Deus permite que seus amigos sofram? Porque nós estamos doentes, mas porque Ele nos ama. O sofrimento é uma forma da gente entender o quanto Deus se importa com a gente, o quanto Deus nos quer, o quanto Deus está nos atraindo, nos chamando para Ele. A dor nos chama,
A dor nos move, a dor nos atrai. Você pode não gostar de médico, você pode não se importar com a saúde, até que você sinta uma dor muito forte. E, gente, tem hora que a melhor coisa que pode acontecer para mudar a gente é sentir dor. Sabe por que os cânceres mais perigosos, os que mais matam, são aqueles que não causam dor? Que a gente deixa para descobrir depois que já não tem mais o que fazer. Por que todo ano a gente faz essa campanha do Outubro Rosa? Vai lá, faz o seu exame. A gente fala do Novembro Azul, homens vão lá fazer o exame, mas eu não estou sentindo nada. É esse que é o problema. É que você pode não estar sentindo nada e ter um problemão aí dentro de você. Já falei disso aqui, né? A gente confunde muito estar bem com se sentir bem. Mas uma mulher que está dando à luz a um filho, imagina aí, você que já deu à luz a um filho de parto natural, assim, já viveu aquela dor do parto. Tem alguém que já viveu aqui essa dor do parto? Lembra aí, você estava se sentindo bem naquele momento? A Denise tá fresquinha. Está se sentindo bem naquele momento? Não. Mas está saudável? Muito saudável. Está muito saudável. Está no ápice da saúde, está gerando vida. Mas e esse exemplo que a gente acabou de dar? Alguém que vai fazer um exame e está tudo bem. Não está sentindo nada, mas aí descobre que tem um nódulo lá. Estava se sentindo bem, mas não estava bem, não estava saudável. Gente, a dor é uma bênção. A dor é uma prova de amor. Tem hora que a gente está vivendo tudo errado. A gente está vivendo a vida e deu certo a vida inteira. A gente se sentiu bem a vida inteira. Mas de repente, vem uma dor, vem uma crise. As coisas fogem do nosso controle. E sabe por quê? Porque a gente precisa olhar para o que está errado. E Deus nos ama tanto que não vai deixar a gente ficar do jeito que a gente está. Deus ama muito a gente para permitir que a gente vá a passos largos, de forma tranquila, caminhando pacificamente em direção ao inferno. Que a gente desperdice a nossa vida. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. O sofrimento também é amor. Mas tem uma terceira constatação acerca do porquê os amigos de Jesus também sofrem. É porque nós estamos sendo operados. Então, lembra aí, primeiro, porque nós estamos doentes. Segundo, porque nós somos amados. Mas terceiro, porque nós estamos sendo operados. Como assim operados? Deus não está passivo à nossa deformidade. Deus não viu a nossa doença. Deus não viu a nossa irregularidade, o nosso pecado. Deus não viu as nossas falhas, as nossas dores e ficou passivo. Deus se envolve nos nossos problemas, nos nossos sofrimentos, das nossas dores. E eu acho lindo aquele texto de Romanos 8, verso 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E aí eu gosto de entender esse texto a partir da seguinte imagem. Nós sabemos que uma operação pode ser uma cirurgia. Quando você vai passar por uma operação, você vai passar por uma cirurgia. E olha que interessante, o texto diz que todas as coisas cooperam com Deus. Tem até o texto da NVI, diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É como se Deus estivesse operando em nós, e Ele usa todas as coisas como cooperadoras. Deus está nos operando, Deus está vendo a nossa condição patológica, deformada, caída, quebrada. Ele nos ama tanto que Ele agora não vai deixar a gente ficar do jeito que a gente está. Então Ele vai nos operar. É uma cirurgia. E não é uma cirurgia minimamente invasiva. Não é uma cirurgia superficial. É uma cirurgia profunda. Porque a nossa ferida é profunda.
E Deus está nos operando. E olha como é a cirurgia de Deus. Gente, eu falei que na queda, a gente caiu. A gente se quebrou inteiro. A gente se feriu completamente. Mas Deus se feriu, gente. Deus foi afetado com a nossa queda. Deus ficou machucado. Deus ficou ferido com a nossa queda, com o nosso problema, com o nosso pecado. Não. Mas sabe que quando está acontecendo uma cirurgia, quando está acontecendo uma sutura, sabe, um ponto? Alguém aqui já deu um ponto? Já precisou fazer uma sutura? Quando vai acontecer uma sutura, quando vai acontecer uma cirurgia, um ponto, sabe o que tem que acontecer? Duas partes têm que estar feridas para elas poderem ser unidas de novo. Não dá para você costurar uma parte que está ferida em uma parte que está inteira. Você tem que pegar a agulha, passar em uma parte ferida, em uma borda que está ferida, e você tem que pegar aquela linha, levar até outra parte e ferir aquela também. E aí você fere aquela também, e agora há uma linha que une aquelas duas partes feridas, e aí sim pode se fechar, pode se costurar. Mas gente, nós nos ferimos, Deus não. Então Deus nos opera de tal forma que Ele envia o seu próprio Filho para vir ao lugar da nossa ferida, no nível da nossa ferida. E Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes Ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu uma forma humana, veio ser igual a gente, mas não apenas igual a gente, Ele veio ser ferido com todo tipo de ferida que a nossa alma tinha. E Ele foi obediente até a morte de cruz. Porque ali na cruz, sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava fazendo uma cirurgia, uma sutura. E a cruz é uma agulha de Deus, onde Ele perfura, Ele traspassa, Ele passa a sua agulha no próprio Filho. Porque na cruz Ele estava costurando o homem ferido a um Deus ferido. E Ele estava nos unindo a Deus, e por causa das feridas de Jesus, agora nós somos sarados. Pelas suas feridas, Isaías 53 vai nos dizer, pelas feridas dele na cruz do Calvário, nós agora podemos ser curados. Há uma promessa de consumação, há uma promessa de cura completa, de redenção completa para nós, porque Jesus Cristo veio até nós e Deus fez uma operação. Ele nos costurou, Ele nos reconciliou consigo por meio da cruz de Cristo. A cruz é tão poderosa. A cruz é Deus intervindo na história e unindo o lugar mais alto ao lugar mais baixo, e unindo o céu à terra, o sobrenatural ao natural, e Deus refazendo todas as coisas, rasgando o véu que nos separava e nos costurando com essa mesma agulha que rasga o véu. Essa agulha agora da cruz nos costura e nos une e nos faz inteiros de novo. Deus está nos operando. Você pode não saber, mas você está numa cirurgia. Você está num processo. E está acontecendo agora. E deixa eu dizer uma coisa para você, dói. E não dói só na hora que está dando ponto, não, na hora que está operando. Quando você termina a cirurgia, você ainda passa uns dias. Você ainda tem um processo. Nós estamos em obras. Por isso, muitos transtornos aqui, amém? Tem muito transtorno. Porque nós estamos em obras. Por isso que a gente sofre. Mas tudo isso está acontecendo. E aí, depois de 4 dias, Jesus vai. Lázaro não só adoeceu, Lázaro morreu. Lázaro não apenas morreu, Lázaro foi sepultado. E não apenas foi sepultado, Lázaro já estava há 4 dias sepultado, quando Jesus chega, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, Marta vai até ele, e Marta fala o que talvez a maioria de nós diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo antes, se o Senhor tivesse chegado antes. Talvez alguns de nós estejamos assim, né?
Agora eu estou ouvindo essas coisas, agora eu estou aprendendo sobre isso, agora eu estou entendendo sobre Deus, sobre a vontade dEle, sobre o plano dEle. Mas se Deus estivesse vindo antes, se Ele tivesse chegado 15 anos atrás, se naquela época que eu fiz tanta besteira, que eu perdi tanta coisa, que eu destruí tanta coisa, cometi tantos equívocos, se Deus tivesse naquela hora vindo, teria sido diferente. Mas sabe que é justamente nesse contexto de decepção, de frustração, que a gente entende uma coisa. Jesus amava Lázaro, sim ou não? Mas tem alguns sofrimentos que só os amigos de Jesus vão poder suportar. Alguns sofrimentos vão ser exclusivos para os melhores amigos. Alguns sofrimentos só os amigos íntimos de Jesus vão poder suportar, porque tem algumas porções da glória de Deus que só os melhores amigos vão poder revelar. Deus vai permitir alguns incômodos para nós, porque quando a gente precisa de ajuda para uma missão, quando a gente precisa de socorro, quando a gente quer contar com alguém, quando o pneu do meu carro fura no meio da noite, no meio da madrugada, eu não ligo para alguém que eu acabei de conhecer. Eu importuno um amigo. Eu conto com um amigo. A questão é, nós estamos dispostos a serem amigos ou a sermos amigos de Jesus que se permitem ser incomodados, que se permitem ser decepcionados, que se permitem receber para si alguns dos problemas que são de Deus. Porque amizade é isso, eu dou os meus problemas para Deus e compartilho todos com Ele. Mas amizade também é Deus compartilhar uns problemas dele com a gente. E a gente está envolvido em coisas que a gente nem sabe por quê, mas a gente sabe de quem veio. Vocês lembram de Jó? Qual foi o pré-requisito de Jó para passar pelo que ele passou? Quem foi que teve a ideia? Foi o próprio Deus. Você viu lá, meu servo Jó, pré-requisito para passar por aquele processo de sofrimento todo? Ser meu amigo, e eu conto com ele para mostrar a minha glória para o mundo inteiro. Sabe por quê, gente? O mundo todo conhecia, e a Bíblia já tinha relatos de um Deus que ressuscita mortos. Já haviam outras ressurreições, já haviam acontecido ressurreições lá no Antigo Testamento, o próprio Jesus já tinha ressuscitado. Mas olha que interessante, havia uma crença entre os judeus que até 3 dias de morto, até 3 dias de óbito, um profeta, um homem de Deus poderia ressuscitar. Quando alguém morresse, se tem menos de 3 dias, um homem de Deus pode ressuscitar. Mas eles tinham a seguinte crença: se passar de 3, chegar no 4º dia, aí nenhum homem de Deus pode fazer, só o próprio Deus pode ressuscitar. Jesus espera. E essa é uma questão, às vezes parece que Jesus demorou, sim ou não? A gente está orando e a gente está na expectativa de que Deus vai fazer algo, mas aí passa um dia, passa 2, passa um ano, passa 2, passa 3, e a gente fala: Deus está demorando para vir fazer o que eu preciso que Ele faça. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não demora, Ele espera. Ele espera, e às vezes Ele espera piorar. Está esperando o quê? Está doente, está esperando morrer. E está esperando o quê? Passar 3 dias, chegar no 4º dia. Para quê? Para que ele chegue lá e quando Marta olha para ele, quando Marta fala com ele, ele agora traz uma revelação e traz uma fala e traz uma resposta que até hoje é a nossa esperança. O mundo todo conhecia o Deus que era a vida.
Jesus já tinha se revelado como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas agora, por causa do seu amigo Lázaro, ele aparece e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Por meio de um amigo que está sofrendo, Jesus revela uma parte dele que ainda não era conhecida por ninguém: o Deus que pode ressuscitar. Jesus não é só a vida que não tem coragem de lidar com a morte. Jesus é a ressurreição e a vida, para ensinar para o mundo agora que não tem problema que ele não possa resolver, que não tem tempo que seja tarde demais, porque não há problema de tempo para um Deus eterno. Às vezes a gente está olhando, agora não dá mais tempo. Agora já não tem mais o que fazer. Se fosse há 4 dias atrás, se o Senhor estivesse aqui, ainda dava. Mas Jesus chega, Jesus aparece e Ele é a ressurreição e a vida. E Ele não está atrasado. E deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não está atrasado na sua vida. Ele está operando você, Ele está cuidando de você, Ele está agindo em você. Tem algo acontecendo, ainda quando você não está vendo, ainda quando você não está percebendo, Ele está operando. E Ele vem. Ah, gente. Ele vem. Ele chega. Ele vem. Ele fala com Marta, Ele fala com Maria. E aí tem 3 coisas que Jesus faz. 3 atitudes de Jesus. A primeira é diante daquela agonia, Jesus chora com quem está chorando. Eu acho interessante isso, porque eu não agiria como Jesus. Se eu chegasse num velório para ressuscitar o defunto, eu ia chegar lá e eu ia falar: ó, vamos mudar o ambiente aqui agora. Agora aumentem as expectativas. Agora todo mundo, pega aí o celular. Todo mundo presta muita atenção no que eu vou fazer. Mas Jesus, ao falar com Maria, ao ver a dor que a sua amiga está sentindo, Jesus não diz para ela: pare de chorar. Jesus não diz para ela: ei, você não crê em mim não? Por que você está chorando? Porque, gente, seria muito óbvio. A gente não faz isso direto. Ei, para de chorar. Deus está no controle. Vai dar tudo certo. Confia, você não confia não? Ei, enxuga essas lágrimas aí. E óbvio, tem momento que a gente tem que dar um limite para o nosso sofrimento. A gente tem que falar aí: tá bom já, vamos lá, porque a gente já passa do ponto, a gente garra demais com o sofrimento. Tem hora que a gente precisa pôr um limite, mas tem hora também que a gente precisa chorar com quem está chorando. E Jesus chega e Jesus não bloqueia a dor daquela mulher, não invalida a dor daquela família, mesmo indo lá para ressuscitar. Jesus não estava chorando de saudade de Lázaro. Jesus não estava chorando porque tinha perdido um amigo. Jesus estava chorando porque estava vendo a dor na alma de uma família que perdeu alguém para a morte. Jesus estava chorando porque estava percebendo a dimensão e vendo ali, diante dos seus amigos, o que o pecado fez na humanidade. Jesus está chorando de compaixão. Jesus se compadece. E sabe, gente, a compaixão é pré-requisito do milagre. Sempre que Jesus ia fazer alguma coisa, alguma cura, alguma intervenção, tinha um sentimento que movia ele: compaixão. Se a gente quer viver milagres, e nós queremos viver milagres aqui nessa casa, amém? Tem um dispositivo, tem um sentimento, tem um portal que libera o poder de Deus para a gente. Sabe qual é? Compaixão. Jesus se compadece. Jesus se compadece, chora com aquela mulher. Está todo mundo olhando, falando: olha como ele amava. Mas aí vem aquela pergunta: mas se ele amava, por que ele permitiu isso? E aí isso está acontecendo com a gente o tempo todo. Jesus está aqui, Jesus está presente, Jesus está no nosso meio, Jesus está chorando com a gente, se importando com a gente, a presença dele se manifestando. Mas aí vem um monte de pensamento: mas se ele realmente se importa, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que a situação ainda não se resolveu? Mas aí Jesus decide intervir então. E aí a segunda atitude de Jesus é que Jesus pode tudo. Ele tem todo o poder.
Mas apesar de ter todo o poder e de poder tudo, ele não faz tudo sozinho. Ele diz assim: tirem a pedra. Ele podia falar, ó, se fosse eu, fazer o serviço completo. Vou ressuscitar. Ei, todo mundo presta atenção aqui. Agora é a hora de vocês aumentarem as expectativas, é a hora de vocês prestarem muita atenção. Quem for gravar, pega aí o celular. Pedra. Imagina que espetáculo que ia ser. Pedra, rola para a direita. E a pedra rolando. Mas Jesus diz para aqueles que estavam ali: tirem a pedra. E tem gente que tem que ir lá, meter a mão na pedra, mas aí a Marta olha e fala assim: Senhor, não. Já está cheirando mal. Já faz 4 dias. E a nossa vergonha de expor as coisas podres da nossa alma faz a gente preferir ficar no lugar da morte do que ter coragem de expor o mau cheiro para alguém. Mesmo diante da angústia que o pecado gera, que as mazelas da humanidade geram em nós, a gente prefere uma pedra na frente e ninguém saber de fato como é que está a situação, do que a gente ter coragem de deixar alguém rolar a pedra e tirar aquilo da frente. Gente, nós temos aprendido aqui, semana passada nós ouvimos palavra que está reverberando no meu coração, desde domingo que o Fábio Bravo pregou, sobre esse uns aos outros, sobre essa nossa necessidade de ter alguém rolando pedras na nossa vida, de ter alguém empurrando coisas e vendo e tendo acesso a áreas da nossa vida que a gente não mostra para ninguém, porque cheira muito mal. Gente, Jesus não podia dizer: pedra, sai daí. Mas Ele conta com a gente. E isso é a gente assumir o controle? Não, tem uma atitude nossa, e é a forma como a gente coopera com Deus, é obedecendo. A obediência nos descansa, gente. A obediência nunca cansa, a menos quando ela é uma obediência em busca da minha própria vontade, mas a obediência em busca da vontade de Deus, ela é uma fonte de vida para nós. Aí Jesus disse: tirem a pedra. Quando Jesus diz: tirem a pedra, agora há uma mobilização, agora tem que ter uma atitude, agora tem que ter um movimento humano ali, tem que ter gente fazendo isso, porque o defunto não consegue tirar a própria pedra. E sabe, gente, tem coisa que a gente não vai conseguir fazer. A gente vai precisar de gente, vai precisar de amigos, vai precisar de irmãos. Tem um monte de área da nossa vida que está perdida. Sabe por quê? Porque a gente está tentando resolver sozinho. Mas se a gente tem coragem de tirar, ou se a gente tem coragem de deixar alguém mexer, de deixar alguém ver, de deixar alguém participar daquilo, o caminho está aberto agora. Aí, gente, se Jesus se compadece, e Jesus tem todo o poder, mas não faz tudo o que pode sozinho, a terceira verdade é que Jesus pode tudo que a gente não pode. E Jesus sabe o nome de Lázaro. E nós cantamos aqui que Ele sabe o nosso nome, Ele conhece o nosso nome. E Ele chama Lázaro pelo nome, Ele diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem. E tirar a pedra é nossa responsabilidade. Mas ressuscitar é só Deus que pode fazer. Sabe, a gente pode cometer 2 erros. A gente pode cometer o erro de ficar esperando Deus fazer e não tirar a pedra. Mas a gente pode cometer um outro erro, que é de tirar a pedra e ficar tentando sair. Tentando ressuscitar com a nossa força. E nenhum de nós vai conseguir. Nenhum de nós vai conseguir gerar vida em si mesmo. Isso só Deus, só Jesus Cristo, dando uma ordem para a nossa alma, pode vivificar e ressuscitar o que está morto. Mas Jesus diz: Lázaro, vem. Vem para fora. E aí Lázaro vem. Mas como é que Lázaro vem, gente? Lázaro vem, imagina Lázaro vindo.
Mas Lázaro está todo enfaixado, todo enrolado, tem faixa no corpo, tem faixa no rosto. E tem alguns de nós que estamos assim, a gente já ressuscitou, a gente já está vivo, mas está todo enrolado. Tem alguém aqui? Está vivo, mas tem um monte de rolo para resolver. Sabe o que eram essas faixas? Essas faixas eram faixas utilizadas naqueles processos de embalsamar o defunto. Eles passavam óleo, passavam algumas substâncias, alguns compostos ali para amenizar a desintegração e para participar daquele processo do sepultamento. Mas Jesus ressuscita Lázaro, podia não já sair sem as faixas? Podia já não sair tudo resolvido? Não ia ser muito mais atraente, não ia parecer um milagre muito mais glamuroso se ele não já sai com o rosto brilhando, se ele não já sai assim todo bonitão, com uma roupa nova, uma roupa celestial, uma coisa assim, ó, fui lá, voltei, olha como eu estou bonitão. Mas sabe como ele vem? Todo enrolado. Porque, gente, apesar da gente ter nascido de novo, apesar da gente ter ressuscitado, apesar de Cristo já ter chamado a gente pelo nome, a gente carrega um monte de coisa da nossa vida, a gente carrega um monte de faixa, tem um monte de coisa que está presa. E sabe o que Jesus disse? Jesus não disse assim: Lázaro, arranca essas faixas aí de você. Sabe o que Jesus disse? Desenrolem ele. Ele não vai conseguir sozinho. Ninguém consegue se desenrolar sozinho. Ninguém consegue resolver a vida sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de gente que vai achar onde é que está a pontinha daquela faixa e vai começar a puxar, e vai ter umas que estão grudadas, e a gente vai precisar de 1, 2, 3 pessoas, 1, 2, 3 tentativas, e a gente vai precisar de uma igreja que olha para a gente com tanto amor e que vai mexer em cada uma das nossas cicatrizes, das nossas feridas, das nossas marcas, para que agora todo mundo possa ver o que Cristo fez em nós. Sabe, gente, eu percebo que alguns de nós estamos em partes diferentes dessa história. Tem alguns de nós que estamos mortos. Tem alguns de nós que estamos decepcionados com Deus. Tem alguns de nós que estamos na fase de dizer: a gente canta que Ele está aqui, mas se Ele estivesse aqui, eu não estava passando pelo que eu estou passando. Minha vida não estava do jeito que está. Ele podia ter vindo antes. Ele podia já ter feito algo na minha vida. E a gente está esperando Ele vir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Ele vem. Ele vem. E hoje Ele está vindo para alguns de nós aqui. Alguns que estão em crise, alguns que estão nessa fase de muitas perguntas. Alguns que estão vendo mortes acontecerem, perdas muito profundas. Alguns que estão lidando com a morte. Alguns que estão vendo coisas serem perdidas na própria vida, na família. Estão aguardando Jesus. Eu vim dar uma notícia para você: Ele está aqui. E Ele sabe o seu nome. Ele sabe quem você é. E Ele sabe te chamar para fora. Mas tem alguns de nós que estamos aqui como alguém que já ressuscitou, mas que ainda não conseguiu sair do túmulo, porque tem uma pedra na frente. Tem alguns de nós que já ressuscitamos, mas estamos vivendo igual vivíamos. Estamos vivendo no mesmo lugar que vivíamos, e o Senhor está chamando a gente para romper com isso, para sair desse lugar, para abandonar esse ambiente que a gente viveu a morte. O Senhor está chamando algumas pessoas para terem coragem de tirar pedras, terem coragem de expor mau cheiro para alguns. Porque parece que vai ser o mau cheiro, parece que é morte, mas é ressurreição. Parece que é mau cheiro, mas é cheiro de ressurreição. Parece que é vergonha, mas é honra. É Deus vindo transformar a nossa história. Sabe, alguns de nós estamos limitados, travados, não conseguimos sair do lugar, porque tem uma pedra. Mas o Senhor veio hoje aqui dizer: ei, tirem a pedra. Não é Ele que vai tirar. É você se envolvendo na vida do irmão, deixando o irmão se envolver na sua vida.
Sabe, quem não ouviu a palavra de domingo passado de manhã, pega essa semana, ouça. Porque é sobre isso, tirar a pedra é deixar o outro mexer na sua vida. É se envolver na vida do seu irmão. Tem coisas que estão amarradas, travadas, bloqueadas, que não vão para frente, você não consegue mudar, você não consegue deixar, você não consegue sair do lugar que você está. Sabe por quê? Muitas vezes porque você não deixa ninguém mexer. Porque você virou um túmulo. Porque você se fechou na sua dor, no seu sofrimento. Você se fechou na sua morte. Tem gente aqui que está fechada na própria morte. Tem gente aqui que está fechada em si mesmo. E hoje Jesus veio dizer: tira a pedra. Chegou a hora de mudar. Chegou a hora de sair daí. Mas tem gente que já nasceu de novo. Está vivo. Mas está em crise porque tem um monte de faixa. Está em um monte de coisa ainda enrolada. Tem coisa enrolada na família. Tem coisa enrolada no trabalho, nas finanças. E está falando assim: acho que eu não sou de Deus, não. Acho que eu me iludi, acho que eu me enganei. Acho que não é assim. Porque se realmente Deus estivesse fazendo uma obra na minha vida, já estava tudo certinho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Ele começou uma boa obra na sua vida. E Ele vai terminar até aquele dia, amém? Mas até lá, a gente vai ter que viver muitos processos. Tem muita faixa para sair. E algumas faixas grudam mais que as outras. E algumas faixas a gente precisa mudar o jeito de mexer nelas. E a gente vai precisar de gente especialista para mexer ali. E já vai precisar ter humildade para deixar pessoas encostarem em partes da nossa vida que a gente sempre escondeu. Essa mensagem é para alguém? Se você pode, fica de pé no seu lugar. Sabe, eu quero que você feche os seus olhos agora. Você lembra aquilo que aconteceu em Ezequiel, capítulo 37? Havia um vale cheio de ossos secos. Um lugar de morte. E não era morte assim de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Era morte de muito tempo. Tem morte que já aconteceu há bastante tempo. Tem coisa que está morta há muito tempo. Tem coisa que está insensível, fechada, escondida há muito tempo. Tem coisa que a gente nem sabe que morreu, porque está lá dentro. E a gente não consegue nem mexer. Mas o Senhor levou Ezequiel para aquele vale e disse assim: filho do homem, você crê que esses ossos sequíssimos, no último estágio de decomposição, podem voltar a viver? E aí ele diz assim: Senhor, tu sabes. Aí o Senhor diz assim: então profetiza o Espírito. E de repente sopra dos 4 cantos da terra o Espírito de vida do Senhor. E aqueles ossos sequíssimos começam agora a se unir uns aos outros. E um osso vai se juntando com o outro e eles vão se unindo. E agora de repente começa a crescer carne, começa a crescer nervo, tendão, pele. E onde havia um monte de ossos, um monte de morte, de repente se levanta um exército. E o Espírito sopra sobre aquele lugar e a vida enche aquele lugar. Hoje o Espírito do Senhor está aqui nesse lugar. A presença do Senhor está aqui e o Senhor vai ressuscitar algumas pessoas. Tem algumas pessoas que estão mortas espiritualmente, emocionalmente, estão só os ossos secos. E o Senhor está chamando você para fora. Tem alguém que está ouvindo o Senhor te chamar para fora? Se tem, levanta assim a sua mão. Se é você que precisa voltar para a vida, mantenha a sua mão levantada assim. Sai para fora. Vem aqui na frente se você é uma dessas pessoas. Toma uma atitude.
Se você ouviu a voz de Jesus, sai para fora, vem aqui. Algumas pessoas precisam tomar atitudes hoje, precisam tirar pedras. Se é você, se você precisa tomar decisões, marcar uma consulta, mudar alguma coisa, tirar a pedra, você precisa pedir ajuda, você precisa se humilhar, você precisa se arrepender, você precisa confessar. Se é você, sai do seu lugar, vem aqui. Algumas pessoas precisam romper, precisam sair da dimensão da vida que estavam levando, precisam romper com aquele ambiente de morte, precisam sair de padrões. Vem aqui à frente. O Espírito do Senhor está soprando aqui neste lugar. Ah, Espírito de vida. O Senhor está colocando coisas em ordem hoje. Se você ouviu o Senhor chamando o seu nome, vem aqui. O Senhor quer mudar a sua história hoje. O Senhor quer trazer pessoas para a comunhão de novo. Feridas que precisam ser tocadas pelas mãos de irmãos, pela igreja de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por vida neste lugar. Aleluia. O Senhor veio. Eu quero que você sinta a presença do Senhor, dizendo: eu estou aqui, filho, eu estou aqui, filha, eu vim te buscar. Eu vim te buscar, eu vim te buscar, eu vim devolver. Eu vim ressuscitar coisas. Espírito Santo, visita agora corações, visita agora famílias, visita agora histórias, visita agora túmulos. Desenrola irmãos e irmãs agora, Senhor. Áreas que estão enroladas, presas, enfaixadas. Senhor, toca agora, Pai. Senhor, como pôde-se ouvir um som naquele vale cheio de ossos secos, nesse momento nós queremos ouvir um som, Pai. Senhor, nesse momento, assim como Tu dissestes a Ezequiel, profetiza. Nós como igreja profetizamos vida sobre esse lugar. Você levanta a sua voz agora e começa a profetizar vida sobre esse lugar. Levante a sua voz e comece a profetizar vida sobre esse lugar. Você é voz profética do Senhor nessa casa, nesse tempo. Profetiza vida nesse lugar. Profetiza vida aos sepulcros. O Senhor está ressuscitando coisas. O Senhor está ressuscitando pedaços. O Senhor está tirando pessoas presas à morte. Tem um novo tempo sendo chegado, sendo liberado sobre famílias aqui. Senhor, nós profetizamos vida. Nós profetizamos ao Espírito: enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Senhor, onde se via uma dor, uma doença, um sofrimento, nós veremos a Tua glória. Senhor, nós declaramos agora: esse sofrimento não é para a morte, é para a glória do Senhor. Pai, não é para a morte, não é um abandono, não é uma demora, é a Tua eternidade invadindo a gente, é a gente conhecendo o Jesus que é a vida e a ressurreição também. Senhor, nós olhamos para as mortes agora. Eu quero que você diga: ó morte, onde está a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele é aquele que diz: Lázaro, sai desse túmulo, porque eu entrarei no túmulo.